Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. Como de costume, nas nossas reflexões, nas nossas orações, iniciamos sempre pedindo, clamando a Deus a sua proteção, a sua inspiração. Iniciemos então saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns assuntos relevantes da nossa comunidade. Então nós estamos novamente reforçando a Romaria Diocesana ao Santuário Nacional de Aparecida, Paróquia Cristo Rei. Valor da passagem, hotel, R$ 575. Pode ser parcelado. Saída dia 19/7, sexta-feira, às 7 horas, da Igreja São Miguel, no Veneza. Retorno previsto para o dia 21/7, às 14 horas, em frente ao hotel. Maiores informações, procurar a Secretaria Paroquial, 3823-2440. Podem convidar outras pessoas de outras paróquias para completar o número nos ônibus. Também queremos salientar o início da novena das Santas Chagas, dia 15/2 de 2019, às 19h30, durante 9 sextas-feiras, em intenção pelas famílias, curas da depressão, cura do câncer, libertação das drogas e pelos desempregados. E hoje, a nossa temática da nossa reflexão pela liturgia, ela nos convida, em que colocamos a nossa confiança? Deus nos apresenta a sua proposta. Então nós veremos, sabemos do anseio de todo homem, é a busca da sua felicidade, sua segurança, o seu bem-estar. Deus, sabedor, e por isto nos mostra o caminho a ser percorrido, nos apresenta o Santo Evangelho. Porém, vemos que é a cruz o caminho desta realização, pois o próprio Jesus nos mostrou isso em sua existência, baseado na confiança, na esperança do verdadeiro Deus. Muitas vezes queremos inverter esta situação, esta lógica, optando pela lógica humana, fazendo dela o nosso melhor caminho. E quanto a isto é que somos alertados hoje, acontece que corremos o risco de cairmos num fracasso enorme. Portanto, sabendo desta possibilidade, então o profeta hoje nos alerta e nos chama a atenção. Cuidado, ouça, Jesus também.
para colocarmos as propostas humanas que queremos, na maioria das vezes, prescindirmos de Deus na nossa existência. Como ouviremos e refletiremos, o profeta afirma que esta atitude é percorrer em um caminho de morte, caminhar no escuro. O Evangelho vai nos mostrar, proclamar, que quem são felizes, os bem-aventurados, são os que constroem as suas vidas baseadas nos ensinamentos propostos por Deus. E os infelizes são aqueles que optam pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autossuficiência. Infelizmente, estes, para o mundo, são os vencedores. Infelizmente. A segunda leitura vem nos alertando e afirmando que a ressurreição de Cristo é a fundamentação da nossa fé. Os que não querem aceitar este fato são aqueles que não valorizam o corpo, pois assim poderão continuar martirizar, explorar, oprimir, com falso pretexto de que é a alma que é imortal e que o corpo não tem nenhum valor. Jesus resgata e mostra que este corpo é valoroso. Então, por isto, que nós vamos ouvir e refletir sobre a leitura do profeta Jeremias, que nos diz: isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, eles não veem chegar à floração, preferem vegetar na secura do ermo, em região salobra, desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar fruto. Palavra do Senhor. Então, nesta primeira leitura, nós já podemos perceber o tema, aquilo que o profeta, aquilo que Deus hoje nos chama, a ter esta esperança, a ter esta confiança. Por isso que ele faz essa analogia dessa árvore seca, este cardo, e ao mesmo tempo nos mostra que ele isolado, ele não vê a floração, ele não percebe a natureza. Assim este homem orgulhoso, autossuficiente, só se vê sozinho, isolado, ao passo que esta árvore que está próxima a este rio, a este lago, as suas raízes aprofundam, busca a seiva, busca da terra, busca a umidade, busca a água. Esta árvore, a todo tempo, no tempo de frutificação, seus frutos são grandes, os frutos são enormes. Assim, é aquele homem que busca e guarda a palavra de Deus, que coloca esta palavra de Deus na sua vida. Assim, representa este homem que, alimentado, ele tem essa certeza, ele tem essa firmeza. Quando ele fala na secura, são os desafios, são as dificuldades que a própria vida, são inerentes da vida. Ele não desiste, mantém essa confiança. E muitas vezes nós não podemos fazer uma confusão, que nos fala, não podemos confiar no outro homem, mas a intenção deste profeta, deste catequista, nos mostrar esta confiança relacional, esta confiança de uma estrutura, esta confiança de uma organização, ela tem que existir. Nós não podemos depositar, deixar que homens
pessoas, coisas, substituam o lugar de Deus em nossa vida. Então, quer dizer, ele não está mostrando que nós não devemos confiar nas pessoas. Nós não podemos deixar Deus ser substituído. E muitas vezes nós percebemos pela moda, no futebol, no mundo artístico, quantas ideologias, quantas pessoas substituem, fazem, vivem, comentam, comem, alimentam, vestem das mesmas formas, como se aquilo fosse tudo. E quando aquela pessoa morre, ou este ídolo morre, ele perde o sentido. E aí vem nos mostrar que o homem não é o fim último. O homem é o meio, é Deus que é o fim último. E quando nós fazemos dele a nossa plataforma de vida, sim, nós não seremos, como se diz assim, destinado ao fracasso ou angústia. Por isso que Deus hoje nos convida a nos colocarmos nesta situação. Porque nesta leitura, o que vem nos relatar, que vem nos mostrar, que quantas e quantas vezes, nesta época que Jeremias faz esse escrito, essa advertência, essa exortação, que os líderes, até mesmo os líderes religiosos, estavam buscando apoio em, vamos falar, contratos com nações estrangeiras de proteção. E nós sabemos que quem nos protege verdadeiramente é somente Deus. Por isso, que nos Salmos de hoje, ele nos mostra... antes de entrarmos nos Salmos, nós veremos o seguinte, que muitas vezes é como se fosse a bênção e a maldição. Deus não castiga, porque este homem que prefere viver a ideologia dos homens, ele está falando que é ser maldito, está na ausência da graça, porque esse homem, pela autossuficiência, pela arrogância, ele não permite buscar a conversão. Então, quer dizer, para ele é mais importante alimentar o egoísmo, alimentar a prepotência. Então, é isso que são os valores efêmeros. Aquilo que nós ouviremos, nós temos que buscar os valores do alto, aspirar pelas coisas do alto. Então, por isso que no nosso Salmo de hoje, o que é que nós podemos perceber que ele nos fala? É feliz a quem Deus se confia. Esta confiança, este bem-aventurado, é uma bênção de Deus que ele recebe. Porque em confiar, manter essa esperança, ele sempre dará os frutos, independente das circunstâncias. Essa é a opção que nós hoje somos convidados a aceitar, a abrir o nosso coração. E no Evangelho de hoje, no Evangelho de São Lucas, ele vem nos mostrar e nos dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, meus queridos, neste Evangelho, nós podemos perceber que Jesus, na sua caminhada, São Lucas mostrando a plataforma de Jesus, do seu trabalho, da sua missão, e nós percebemos o quê? Que não muda o sentido. Nós podemos ver que São Lucas são 4 bem-aventuranças, e nós chamamos o Evangelho da planície. São Mateus faz o Evangelho da montanha, capítulo 5 ao 7. Então aqui hoje, nos 2, nós presenciamos esta mensagem teológica, aquela plataforma que Jesus, naquela tarde na sinagoga, ele vem mostrando que a salvação, qual que era a sua missão depois do seu batismo, qual que era a vontade de Deus e qual que era a sua catequese, qual que era o seu projeto para que nós homens pudéssemos ter uma vida conforme a vontade de Deus. E assim nós presenciamos neste Evangelho de hoje. Nesse Evangelho da planície, Jesus já tinha escolhido os seus discípulos. E esses discípulos, qual que é a função? Dar continuidade no mesmo projeto de Jesus. E quando ele chega, ele olha, ele vê aquela multidão, aonde que na profecia, libertar os oprimidos, libertar aqueles que estão presos, alimentar a esperança. E aí ele começa a mostrar nas bem-aventuranças que são aqueles que são felizes. E o interessante é que ele mostra, é tudo assim como um agora, é naquele presente. E também nos mostra uma grande, como se fosse uma antítese, né? O contrário, aquele que hoje está bem, que é aquele que mal martiriza o corpo, que explora, que faz, que marginaliza essas pessoas. Eles, ai de vós. O que quer dizer ai de vós? Porque São Lucas escreve para esse povo grego. Era um povo que muitas vezes não acreditava na ressurreição. Eram povos que tinham aquela grande contradição, ao mesmo tempo que você tinha uma grande quantidade de pessoas pobres, ao mesmo tempo tinha essa diferença, né? Pobreza e nobreza. A indiferença dos nobres em prol do sacrifício daqueles pobres. Então é isso que ele vem nos mostrar. Ele não concorda com este comportamento, com essa sociedade. Por isso que ele vem e nos mostra, né? Ai de vós que são insultados. Na frente, na vida posterior, na ressurreição, o tratamento será diferente. Porque muitas vezes, desses grandes, marginalizam as pessoas na riqueza, marginalizam as pessoas para construir posições, marginaliza aquele que é menos desfavorecido para conseguir uma posição, uma indicação. E Jesus vem nos mostrar que tudo isso é contrário. Por isso que ele fala dessas maldições, esses 4, aí esses ricos o que? Uma coisa que é difícil, não é que está excluído. Os ricos não estão excluídos de ser chamado, de entrar no reino de Deus. Mas o grande problema é essa conversão, é esse desapego, que é muito complicado e muito difícil. Por isso que ele nos faz, né? Portanto, que nós temos que ter a proposta de Jesus é bem diferente da proposta do mundo. Aí nós começamos a entender que o mundo secularizado, aquilo que é riqueza, status, nomes, posições, podemos alcançar isto, desde que seja galgado dentro da normalidade, seja galgado dentro de passo a passo, conquistado com trabalho e com esmero. E na maioria das vezes nós percebemos e sabemos que não é desta forma que isto acontece. Então quer dizer, aí que vem essa lógica. Então quer dizer, o egoísmo, a arrogância, a prepotência,
ela fala muito mais forte. E nisto, estes homens, esses ricos, o que eles querem? Prevalecer, ficar no poder. Não deixar com que este ensinamento, essa catequese, esse mandamento de Deus seja colocado, impregnado internamente no seu coração. Então, as nossas dificuldades, aí que nós veremos que Jesus, quando ele fala de sofrimento, perseguição, nós sabemos que passaremos por isso, quando nós tivermos essa adesão firme nos seus ensinamentos, na sua caminhada. Então, quer dizer, o que de fundo, o que nos resta aqui? Nós podemos entender que, de todas as misérias, de todas as nossas fraquezas, de tudo aquilo que nós temos de fraco, Jesus vem para nos fortalecer, Jesus vem para o que dar um ressignificado, Jesus vem para nos alimentar e transformar esta pobreza, esse anseio desvairado que muitas vezes nós carregamos em graças e bênção. Basta que nós busquemos e cumpramos os seus mandamentos. Enfim, Jesus quer nos mostrar que o reino de Deus é dos famintos, dos pobres e dos miseráveis. Quer dizer, famintos, pobres e miseráveis, não foi Deus que criou. É a própria relação, o próprio convívio, a falta de conversão. Então, por isso que Deus é dos marginalizados, que Ele tem preferência, sem que abandone aquele que é rico, aquele que é aquilomado. E na segunda leitura de hoje, São Paulo nos diz o seguinte: irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que Cristo não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo perecem. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança, em Cristo nós somos de todos os homens os mais dignos da compaixão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. São Paulo, nesse capítulo 15, já tem uns 3 domingos nós estamos refletindo este capítulo, onde que ele vem nos mostrar esta grande importância, o fundamento do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. E neste período, juntamente aos Coríntios, influenciado pela filosofia grega, que carregava como máxima o corpo era a prisão da alma. Mas isto muitas vezes também servia de pretexto. E também hoje serve. Como se diz, o corpo, se é da terra que ele nasceu, é na terra que ele fica, é o fim último. E nós sabemos que esse não é o fim último. Porque se Cristo, São Paulo nos mostra, as Escrituras nos mostram, Jesus veio, nasceu pela profecia, a Escritura nos mostrou isso. Jesus viveu, foi morto, foi assassinado, foi enterrado e ressuscitou. Apareceu a várias pessoas, apareceu para os seus. E tudo isto é uma verdade que é comprovada de que maneira? Com o túmulo vazio. E aqui nós presenciamos o quê? Que esta fundamentação, que esta verdade, Jesus, é Ele que dá sentido à nossa existência. E que Ele como premissa, esse premissa, o primeiro, não quer dizer que é o primeiro cronológico, é Ele, essa remissão dos pecados, essa condição que nós somos reconfigurados no projeto inicial, que Jesus morreu, Ele ressuscitou e todos nós ressuscitaremos com Ele.
somos conduzidos e somos convocados a aspirar às coisas do alto. Por isto que hoje, nesta liturgia, que nós temos que ter aquela resposta, procurar, clamar essa graça de Deus. A quem eu escolho, a quem eu coloco como suprema na minha vida? A ideologia humana ou a ideologia de Deus? E nós ouvimos, tanto no Evangelho, nós ouvimos na primeira leitura, e nós ouvimos o fruto final da ressurreição de Cristo. Aqueles que seguirem, né? Aqueles que buscarem este caminho, a recompensa é o próprio Deus que nos convoca. Então peçamos a Deus para que nós possamos, né, cada vez mais cultivar em nossos corações e eliminar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos ilumine na nossa caminhada, na nossa busca da nossa ressurreição. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.